Fala, bonitão, bonitona! Vídeo 3 da nossa série sobre o que eu estou falando nesse livro aqui, Os Segredos para o Sucesso Pessoal e Profissional, o Marketing Aplicado aos Relacionamentos, da editora Ser Mais, que eu escrevi com outros coautores e você já deve estar você está no terceiro vídeo, você já viu isso, já sabe disso. Então vamos para a terceira dica, tá bom? Para a terceira frase das pessoas, das topeiras da nossa volta, das pessoas que não sabem trabalhar, das pessoas que não sabem, não querem ter progresso e trazem uma energia ruim, não tem boas relações humanas e como que a gente faz para vencer isso, para lidar com essas pessoas. Olha só. Lembra, eu sempre falo uma frase que está aqui no livro e eu falo o porquê, o que isso tem a ver, qual que é o antídoto para lidar com isso, tá bom? A frase é a seguinte: você até pode ser um bobão, mas não dá pista. Deixa as pessoas descobrirem sozinhas. Oi? Gustavo, tá me chamando de bobão? Não, querido, calma. Calma, querido. É o seguinte, olha só. Tem pessoas. Vamos supor, eu posso ser um bobão. Você pode falar, o Gustavo é um bobão. Ok. Mas que você apenas ache. E que você não tenha certeza. Gustavo, como que eu faço isso? Às vezes você vai acabar tendo certeza diante das atitudes que eu tiver. O que significa? Significa que eu estou dando pistas. Algumas pessoas dão pistas do quão topeiras elas são. Algumas pessoas falam aquilo que não precisava ser falado. Aquelas pessoas fazem mais do que é necessário. Vou dar um exemplo. Pessoas que de repente num ambiente elas dão uma opinião que vai de frente com o que todos os outros estão pensando. Gustavo, eu sou autêntico. Não, você está constrangendo as pessoas. Ser autêntico é diferente, ser autêntico é agir com respeito. A dica de hoje, o antídoto de hoje é tenha mais sensatez. A palavra de hoje é seja sensato, tenha mais sensatez para as relações humanas. Você pode ter determinada opinião, mas não é sempre que você precisa falar. Falar sempre para as pessoas aquilo que você acha, nem sempre é uma boa. Vou dar um exemplo. Você está pé da vida porque você foi demitido da sua outra empresa porque seu chefe foi um sem noção. E aí você chega num processo seletivo, numa entrevista, e você começa a meter o pau naquela empresa, o seu chefe. Não precisa. Não é bem visto. Entre as pessoas à sua volta. Você pega e aí alguém começa a falar alguma coisa de alguém, aí você aproveita, embala e fala mais isso, mais aquilo outro, você se empolga, quando você percebe que você está dando uma opinião de uma coisa que está guardada há muito tempo, e você solta tudo de uma vez, e a pessoa fala, opa, peraí, cara, não é assim também não. Você começa a falar mal das pessoas sem perceber, você começa a dar sua opinião sobre algo que é, talvez que seja um tabu para algumas pessoas, e você fala como se não tivesse problema. Olha só, não estou falando para você ser falso, não. Apenas para que seja sensato. Vou dar um exemplo, talvez pessoal, alguma coisa do dia a dia, que talvez você tenha visto ou tenha passado. Olha só, eu já passei por essa situação. Um amigo chega, amigão, chegou aqui. Gustavo, beleza? Terminei com a minha namorada e blá blá blá, porque ela fez isso, aquilo outro, papapá, papapá, papapá. Eu não sei porque eu tô fazendo isso, enfim. Ah, lembrei agora. Lembrei que eu tô fazendo isso. Depois eu conto, no outro vídeo eu conto que eu gostei. Aí tá falando aqui, cara, blá 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 blá. Aí você fala, cara, que bom que você terminou, porque ela é uma isso, aquilo outro, também nunca gostei dela. E ela aí não sei o que, e ela tá errada, e ela chama pegar todo mundo, e blá blá blá. E aí você fala um monte, cara. E aí a pessoa fica feliz porque você ajudou. E aí o que acontece? Daqui a um tempo, ele voltou. Cara, eu voltei com ela. Ops! Eu lembrei, eu tô fazendo isso porque eu faço isso pra brincar com a minha filha, tá? E agora veio aqui e eu resolvi fazer pra você. Gustavo, para de fazer isso com a mão. Tá, a gente vai falar de sensatez, então vou ser mais sensato, tá bom? Bonitão, bonitão, o que eu quero dizer é o seguinte. Já passou por essa situação de você falar algo e de repente você vai arrepender e falar, ai caramba, agora voltou. Putz, e agora? Por quê? Porque você falou demais. Você não ponderou, você se empolgou. Eu estou dando um exemplo de vários que a gente tem. Sabe aquela hora de, eu queria falar isso, pensa bem. Vê se é a hora de falar. Vê se é importante você realmente falar aquilo. Ou se existe uma outra forma de dar aquela opinião que seja mais tranquila. Tá bom? Pensa nisso. Pensa com aquilo que eu falei no início.
As pessoas podem até não gostar da gente, tá? Mas a gente não precisa escancarar. Você tem todo o direito de não gostar de mim, mas eu não posso, não é necessário que eu te ofenda, não é necessário que eu fale alguma coisa que você não vai gostar para te dar mais força, ou ter um pensamento só meu, como se eu fosse o rei da verdade. A gente tá rodeado de pessoas assim que acham que só ela tem a verdade para tudo, tá bom? Então, cuidado se você é essa pessoa, maneira mais, tá? Se você vê que tem essas pessoas à sua volta, dá uma evitada e seja você mais sensato. Essa pessoa que fala, só de você parar, cortar, você já está sendo mais sensato. Gustavo, mas é o fulano, tá dando atenção, você tá dando trela, você tá cooperando para isso. Muda de assunto, finge que vai para outro lugar, ou seja, tenha mais sensatez e terá melhores relações humanas, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu, tchau!